Estamos de volta com o Pânico de cara lavada e analgésicos tomados, porque agora estamos em todas as plataformas. No rádio, na TV, no YouTube, em todas as plataformas. Na Jovem Pan News, no canal 576 da Claro, Claro TV, Claro TV Box e da Sky. Pelo 581 na Vivo, 186 da Oi e o canal 7 da Parabólica. Estamos na Panflix, qualquer hora tem reprise. À meia-noite tem uma reprise especial. Somos como banheira de motel no Dia dos Namorados. Você desconfia, mas quando vai ver, já está com a aguinha na testa. Zuzu, quem é o nosso convidado de hoje, Zuzu? Emilhão, tem tantos Bolsonaro nessa semana que estão parecendo aqui a parada de 7 de setembro. Mas ele é o 03 com vocês, Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro. Isso aí, meu menino. Que beleza, que prazer, bicho, estar com você. Prazer. Imagina, inenarrável. Você tá vendo? Você tá vendo a família inteira. A última entrevista foi com seu irmão e a gente conversava nos bastidores. O que você achou da entrevista, pra começar, vai? Pô, o cara que fala que queria ser vocês na vida, né? Começou errado já. Muito. Não tem Meu sonho é ser igual a Emílio. Falei, pô, já não tá? Já tá batendo muito bem das mentalidades. Não tá. Ir pra balada. Ah, mas ele tá na idade também, vai dar pra dar um desconto pra ele. É certo que quando eu tinha 24 anos eu tava estudando pra Polícia Federal, me formando na faculdade. Você não teve essa moleza, né? Você não teve essa moleza. É claro, é uma geração diferente. Nós somos irmãos por parte de pai, então é outra mãe. Ele já nasceu, ele já era filho de deputado. Quando eu nasci, meu pai era tenente. A nossa maior alegria era pegar um carro Belina e 2 dias até o Paraguai comprar muamba. Nossa! Sim. Ficávamos lá hospedados no hotel de trânsito do Exército, acampávamos em Itarituba. Mas enfim, ele tem a vida dele. Se ele tá falando lá que TikTok tá dando futuro pra ele, então tudo bem. É outra época, né? É outro rolê. A gente tem preocupação só com relação ao que ele falou, brincando ali do Morgado, né? Mas o senhor não vai liberar e fumar maconha. E fumar não sei o quê. A gente viu essa semana viralizando um vídeo infeliz lá de um ex-ator da Malhação, ameaçando o pai. E é um negócio totalmente triste. Sim, mas enfim, a gente dá graças a Deus que a nossa família, pelo menos esse problema a gente não tem, não. Vai ter outros problemas ali, mas... Como toda a família. Droga, essas coisas. Ontem a gente falou aqui sobre a... Então deixa ele que ele tá indo bem lá no caminho dele lá. Tá assustado. Ontem teve aqui outro celular. Delari resgatou 3 celulares da Ladra e vendeu. Agora as pessoas... Como é que é isso? Não, você não sabe. Roubando o celular. Do lado da Dirce. Aqui embaixo, a gente almoça aqui, tem um bar aqui, a Dirce. E na Paulista agora os caras roubam o celular. Só que ninguém mais chama a polícia. Uma cervejinha. Não, mas ninguém mais chama a polícia. O que acontece? A população vai atrás, o cara sai... Roubaram meu celular. Vai toda a população atrás do cara, pega o celular do ladrão, devolve pro dono e libera o ladrão. Isso é que não acontece nada. Ontem teve a mesma coisa. Por quê? Porque não acontece nada. É um absurdo. Mas aqui no na caso, Paulista tá um absurdo. Mas as mulheres... Todo dia. Eram 4 e o Delari pegou 2. Isso. Ele Mulheres. conseguiu, 2 foram Balada. presas. Então a população... No mesmo dia. Duas da tarde. Então a população... Soltou e pegou o próximo celular. A população... Bem-vindo à Califórnia, né? A população, ela tá nessa, cara. É assustador. Mas isso daí é fruto dessa ideologia aí de desencarceramento, coitado do pobre, coitado do negro. Eles acham que estão ajudando o pobre quando estão despenalizando crimes. Na verdade, eles estão destruindo a vida do pobre. Quem é mais revoltado com o ladrão é justamente quem mora nessas comunidades dominadas pelo tráfico de droga. É que de onde se formulam essas teorias bonitinhas, né, do alto dos seus castelos, não dá pra enxergar, né, que as pessoas se matam por dívida de R$5, que se a mulher do traficante olhar pro lado ele raspa a cabeça dela, e esse tipo de coisa. Então, quando você solta bandido, quando você proíbe a polícia de fazer operação policial em comunidades dominadas pelo tráfico de droga, é óbvio que o crime vai ficar mais à vontade. E o que o crime faz? Eles são agentes pensantes. Eles ganham mais dinheiro, eles se armam melhor, e aí a gente está vendo agora sendo inaugurada os confrontos entre a polícia e os marginais, onde morrem aí algumas dezenas, graças a Deus até agora, de bandidos, né? A única perda que teve foi na Polícia Civil, na Core do Rio de Janeiro, em que faleceu, infelizmente, um colega da Polícia Civil. Mas fora isso, já tem uns 40 ali que estão conversando com o diabo nesse momento. Ô Eduardo, ontem a gente teve aqui um debate falando sobre armas, né? Queria saber de você se a aprovação da lei que permite a propaganda, se isso é um passo importante para daqui a um tempo, talvez, liberar o porte de arma para o brasileiro aí. Com certeza, Morgado. Depois do desarmamento, até, salvo engano, 2016... quase 90% das lojas de armas foram fechadas. E a gente não viu uma queda no número de homicídios. Os homicídios foram ser reduzidos somente quando o presidente Bolsonaro mudou a regulamentação das armas de fogo, dando mais acesso ao cidadão de bem, tá? Quanto mais armas legais na mão da população, menos crimes a gente vai ver.
Pelo motivo óbvio de passar um recado para os bandidos de que, toma cuidado, agora a sua vítima pode estar armada. Então a gente viu em 2019 a maior queda do número de homicídios da história desse país. Os homicídios, eles são medidos desde 1980. Nunca tivemos 20% de queda no número de homicídios. E agora, esse ano, mais uma queda, né? Esse ano não, que foi o parâmetro ano anterior. Mais uma redução no número de homicídios. Então a gente está mais ou menos ali no mesmo número dos anos 90. O que é muito positivo. Então eu acho engraçado, e o presidente agora, ele tá até dando umas cutucadas aí no UOL, na Folha, que o UOL fez uma matéria dessas daí, né? Uau. Número de pessoas armadas aumentou com o governo Bolsonaro. 1 milhão de armas novas. 3 vezes mais número de CACs, que é o caçador, atirador e colecionador. Aí o presidente retuitou comentando, né? Pois bem, no mesmo momento em que a gente está experimentando as maiores quedas na história desse país no número de homicídios. Então enfim, a população se alegra, mas os militantes que torcem pela saída do presidente ficam tristes com essas notícias boas, né? Até falam, infelizmente, temos que dar uma notícia boa. A despiora, né? Despiorou. Ô, Eduardo, você... Mas- Quantos mandatos você tá de deputado já? Eu tô no segundo. Aí Puta, você ontem saiu um mas bonito. saiu De quê? mais. Qual que foi, Jonathan? Quem que Ah, manda? da evolução agrícola no país. Mas... Foi bonito esse mas. eles sempre Eu gosto têm- do mas. Tá indo bem, mas... Falando em economia, a gente Pera, tem... deixa eu Posso- Eu vou ler aqui eu postei até. Foram 2 mas muito bons. O primeiro mas aqui, Jornal Globo. Miriam Leitão. Inflação desacelera, traz um pequeno alívio, mas permanece em 2 dígitos. Eu gosto. E tem outro aqui do Jamil Chad, do UOL. Brasil volta ao 6º lugar em investimentos no mundo, mas retomada é parcial. Isso, foi essa que saiu. Mas, ô Eduardo, Pode escolher, tem massa pra todo mundo. a gente fala bastante isso aqui. Você não acha que o governo federal ele deveria melhorar a forma de se comunicar? Porque a gente sabe que tem vários avanços feitos na economia, na segurança pública, até na questão de arma que você Mas falou. é difícil, não falta, Alba. não falta a comunicação melhorar um pouco, ser mais clara? Nós já tivemos 3 secretários de comunicação, né? Um grande problema que a gente teve, que no começo eu confesso, eu bati palma, e hoje em dia eu reconheço que não foi muito bacana, foi quando o general Santos Cruz estava... era o comandante ali da SECOM, e ele cortou em mais de 90% a verba publicitária do governo. Então deixou de mãos atadas. O que a gente conta agora para disseminar as informações positivas com relação ao governo? A gente conta com o nosso voluntariado, que está onde? Na internet. Então, na internet vai muito bem. Mas fora dali, por exemplo, você quer botar uma notícia positiva da Amazônia brasileira, um novo programa, por exemplo, Ricardo Salles fez lá o Adote um Parque. Como é que você vai dar notoriedade disso numa Times, numa New York, qualquer jornal desse do Washington Post? É difícil. Entendeu? Infelizmente, você tem que ter um dinheiro para fazer a publicidade. E isso daí deixa o governo com as mãos atadas. E não pode agora, no ano eleitoral, chegar e, na cara de pau, aumentar tanto a questão de investimento em comunicação. Então, pode botar o Papa para fazer a comunicação do governo. Da maneira que era feita antigamente, nós não estamos dispostos a repetir, né? Para privilegiar alguns grandes meios de comunicação. Então, a gente vai com a cara e com a coragem. É isso daí. E tem uma questão que eu acho importante na linha... Até o Sparta, que é o Torinho. Vai, Torinho! Eu tô repostando o Torinho. Bota na minha rede social o Torinho. É investidor. o Torinho. Torinho tem um stories. Aí, ele Você vai vem dar com o touro? Vai dar o touro. Vai dar o touro pro Touro. Vai dar o chifre pra ele. Te falar, viu? Tem uma questão que eu queria perguntar, Eduardo, que é o seguinte. Todo dia eu debato com o Piperno sobre... Piperno? Piperno é um comentarista à esquerda aqui, no Opinião e no 3 em 1. E ele fala que o ovo Sei. da serpente está sendo chocado. Essa é a expressão que ele usa. E a gente já comentou aqui também que existe uma espécie de tentativa da mídia de querer emplacar uma espécie de medo na população com relação ao Bolsonaro, se perder a eleição, o que pode acontecer. Como que o Bolsonaro e como que você, como filho dele também, lidam com isso? Porque... De novo, eu acho que existe um problema, às vezes, de comunicação no governo, mas vocês estão enfrentando uma imprensa que é majoritariamente, em 90%, à esquerda e militante. Então, é um desafio muito grande, porque eles ficam colocando isso o tempo todo aqui no UOL. Eu tô com o UOL aberto aqui e o Reinaldo Azevedo tá falando de golpe. É o mesmo discurso do ministro do TSE e do STF. É a fábrica de narrativas, né? Algumas pessoas acham que é um assunto de menos importância. Fala, Eduardo, por que vocês ficam tretando na internet? Sabe por quê? Porque a narrativa feita na internet, depois ela vai justificar uma medida judicial. Por exemplo, a gente começou a ver quando o Mário Frias começou a expor os cerca de 13 bilhões de reais inauditados da Lei Rouanet,
ele e o André Porciúncula, depois começaram a ver as matérias. André Porciúncula, que é o secretário que toma conta da Lei Rouanet, né? Faz rituais ocultistas. Mário Frias anda armado e funcionários que não se identificam dizem que se sentem ameaçados. Então eles vão colocando isso tudo e depois veio o próprio presidente da OAB entrando no STF pedindo a anulação de todos os atos do Mário Frias enquanto secretário de Cultura. Então o juiz, se ele viver nessa bolha de Folha de São Paulo, Globo e etc., porque essa que é a bolha, não a nossa, ele vai se sentir pressionado a pelo menos fazer um meio termo, o que já seria injusto. Porque o Mário Frias e o André Porciúncula não cometeram qualquer tipo de ilegalidade. Eles só estão expondo os podres que ocorriam no passado e não estão convergindo para continuar nesse mesmo ritmo. Então a guerra de narrativas, ela é sobre isso daí. Então por isso que tem que ter eu lá nas redes sociais, a Júlia Zanata que ajuda a gente, o Paulo Chuchu, meu assessor, que agora é vereador pela cidade de São Bernardo do Campo, o Gil Diniz. A gente tem que ter essa estrutura que ainda é muito desorganizada. Para finalizar, eu fui testemunha no inquérito dos atos antidemocráticos. Tá certo. Sabia, Zuckerman? Cuidado comigo aqui, sou perigoso. É, democrático. Aí, o que aconteceu? Certo momento, a delegada Denise, que é a mesma delegada para todos esses negócios aí que o Alexandre de Moraes bota adiante, ela me perguntou, você conhece o fulano de tal? Você conhece o ciclano? Você conhece o Beltrano? E aí eu, não, eu só conhecia um, que era o Luciano Hang. Aí eu perguntei para ela, doutora, quem são essas outras pessoas? Ela falou, não, é o dono da rede tal, é o dono do fast food tal, é o dono da academia tal. Ou seja, empresários milionários. E aí eu falei pra ela, tá vendo? Se nós fôssemos um movimento organizado, igual ocorre nos Estados Unidos, era pra esses caras estarem financiando o evento que eu faço, o CIPEC, ou outras ações, vamos dizer assim, conservadoras. E a gente é tudo desorganizado. Eles ainda não entenderam, ou não querem entender, de que o movimento que elegeu o Jair Bolsonaro em 2018... e a bancada do PSL, que passou de 3 para 52 deputados, é totalmente espontâneo e voluntário. Então eles estão dobrando a aposta e eles vão cair do cavalo de novo. Porque cada vez que eles fazem matérias como essa daqui do mas, o cidadão comum enxerga que quem está sofrendo uma injustiça é o Bolsonaro. O Bolsonaro é vítima desse sistema canalha. E aqui, como é que ela fica? Ela fica indignada, ela fica revoltada. Ela se transforma no multiplicador. Um cara que vai falar do Bolsonaro na padaria, no futebol, na família e etc. Então, assim, é lamentável, mas é como as coisas ocorrem. Mas isso é por quê? Porque não fez o jogo? Com certeza. Porque lá no início, eu lembro no início, era o seguinte, era meter o Maia. Sim, o Maia ali, deixa Maia o Bolsonaro de... Isso eu ouvi nos bastidores, nem quero falar como nome. assim meteu o Maia? Corredor. Não entendi direito. O Maia não passava os projetos. O Maia... Ele roubava o protagonismo, né? Gavetinha. Ele roubava a gaveta. O Maia ou a Colômbia. Deixa aqui, a gente fica segurando, vira a rainha da Inglaterra, a gente toca o negócio pra fazer lá na frente. Aí que aconteceu? Voltou o papai dos pobres. Aí os caras, que eu tô falando de direita, quem tem esse pensamento aí, né? Que não tinha no Brasil. O Maia, cara, foi um dos piores caras pro Brasil nesse tempo todo. Ele foi o sabotador. O Maia, né? Sabe o que ele fazia? Ele pegava as medidas provisórias do governo e oferecia para a oposição escolher quais eles iam caducar. Aí nessa daí, caducou a carteirinha da Uni, que seria de graça, sem qualquer tipo de vinculação à Uni. A Uni, né, giram aí as suspeitas e a proximidade com o PCdoB. Defund Uni. A outra, que seria para mim uma das mais importantes, a regularização fundiária, que conseguiria identificar os CPFs responsáveis por determinados terrenos, inclusive na Amazônia. Então, quando tocasse fogo, opa, calma aí, de quem é aquele CPF ali, ó, você é o responsável. E se o cara toma uma multa, ele é seu principal interessado em apagar aquele fogo. Sim. Então, vê só o quanto que reduziria também o conflito no campo. Então, o quanto de benefício que o Brasil teria. Tem a lei do balancete comercial, né, que é uma pauta da Globo. Ele caducou também para agradar a Globo. Então, foram vários tipos de medidas provisórias, em que ele caducava sem o menor pudor. Então, realmente é revoltante. O Rodrigo Maia, para mim, tá no top 3 ali de pessoas
canalhas que comandaram a Câmara dos Deputados. Então, mas aí por quê? Porque o Bolsonaro não teve, que eles falam, como é que eles chamam? Governabilidade. Não, mas não é governabilidade. Como é que é? Não tem... Coalizão? Não é coalizão. Presidencialismo de coalizão. Sei lá o que é. Não conversou. Capital político. Capital político. Emílio, você acha que você ia conversar, sentar e conversar? A gente conversou 1000 vezes com esses caras aí. Aqui não tem muito conversa. Isso é importante frisar, hein? Porque o pessoal Então, acha... O pessoal toda hora fala, não, ninguém conversa, não Conversa existe articulação. Articulação. Existe articulação. O problema é que você tá lidando com o interesse do cara de travar, que nem o Rodrigo Pacheco no Senado. Sim. Travou lá. Exatamente. Não vai ter impedimento de ministro. Travou. E ainda assim, só pra finalizar, Sam, desculpa. Você vê só, o governo sempre falava, Bolsonaro, o presidente, nunca terá governabilidade. A gente aprovou o Banco Central Independente, a nova lei do gás, que permite mais competição. Privatizações, poxa, da Eletrobras, está para sair agora. Correios também, Deus quiser, já saiu. Não, a Eletrobras foi ontem, preço fixado 42, 30 bilhões. Obrigado, Sam. Eu tô captados. Grande avanço. Poxa, Correios, tá no forno também, tá saindo. Marco do saneamento básico, há mais de 20 anos. Sim. Eu que surfo, preocupado com o meio ambiente e oceano. Marco do saneamento básico, gol do presidente do Ricardo Salles. Adote um parque. Enfim, são várias medidas. MP da liberdade econômica, marco das startups. Aí tu falou, sério mesmo que esse é o presidente que não tem governabilidade? Agora, pela primeira vez o sistema tá funcionando como deveria. Que não é com base no mensalão, com base no petrolão. Que era a relação antes do presidente, principalmente com os partidos de centro. Hoje em dia tem relação com o centro? Com certeza tem. Mas não é mais na base do mensalão e do petrolão. E aí as pautas vão avançando, mas no ritmo. Tanto é que devagar. essas empresas deram lucro, né? Quem tava falando, a Petrobras... Petrobras é recorde... Não, as empresas estão indo bem, mas isso não significa que não devem ser privatizadas. Não é mas. Tem que privatizar. Aliás, quando você está indo bem, se você privatiza, você vende por um valor maior. Mas aí emperra. Mas aí emperra. Os Correios antes davam prejuízo, hoje em dia dão lucro. É muito melhor vender agora. Concordo com o Sam. Exatamente. Até porque você não consegue garantir quais são, não só o próximo governo, você não consegue garantir os próximos. E aí vira tá roubando meu discurso, hein, Samir? Não. Tu tá roubando meu discurso. Não tem esse negócio de... Rouba o pente também. Quando você critica, o governo tem um problema que se você faz qualquer crítica, você vira comunista. Eu, obviamente, acho as propostas... Mas quem do governo chamou de comunista? Chamaram de comunistas? Não, a galera do chat chama eles. Não, mas aí é outra coisa. Aí até eu tomo porrada, todo mundo mas o que acontece? O que acontece? Mas aí, calma aí, aí tem a diferença, não é do governo, é da internet. O discurso, por exemplo, do Lula de furar teto de gastos, de revogar reformas, é temerário. Eu acho que seria... Moeda única latino-americana. Mas ontem a gente teve a Eletrobras, foi um golaço, 30 bilhões, o governo passa de uma participação de 72% para 45%. A gente teve hoje vendas do varejo, o dobro do que o esperado. Vai, Torinho! E ontem a gente teve uma coisa muito polêmica que eu queria pedir sua opinião, que foi o Paulo Guedes vindo a público, pedindo para defender preços... Não um congelamento, pare no supermercado, apoiando que parem de subir o preço. Não é um congelamento por lei, mas é algo que vai um pouco contra as leis de mercado. Eu queria saber, assim, a ideia é o que? É mais uma ideia política para evitar o PT? Porque, assim, não está em nenhuma cartilha liberal esse tipo de ação. Se fosse para imitar o PT, ele teria baixado um decreto. Não imitar, estou falando para evitar. Assim, vamos tentar segurar... Não, ele tá expressando a preocupação dele com a inflação, que é a preocupação do povo brasileiro, né? Uma vez sendo ministro, ele vira um agente político, inevitavelmente. E o que ele fez foi, na verdade, eu nem sabia dessa notícia, mas é o que parece, né? É um pedido, né? Ele fez um pedido, ele não foi... Mas assim... Mas você vê com gravidade isso daí? Não é grave, vamos lá. Ele não deixa de perder o discurso liberal dele. Não é grave, mas não é considerado uma medida liberal, assim. O próprio... presidente, né? O Jair falou essa semana, na passada, vamos fazer isso. Mas Sam, olha só, você tem o pensamento liberal utópico que te dá o norte para onde seguir, e você tem a política que faz o possível. Entendi É complicado, entendeu? Não, perfeito. Entendi, tem que jogar o jogo político. Eu fiz lá, até agradeço o Hélio Beltrão, né? Sim, fiz lá o Mises lá. Não cheguei a me informar porque eu não entreguei a monografia. Veio a eleição e eu priorizei a eleição. Vou te ajudar. Vou deixar que eu faço aqui. Você faz pra mim, Deixa eu falar uma coisa. Mas enfim, ajuda demais dentro do Congresso. Você é um cara que se decepcionou com a política, porque no final das contas, é o PL, né? Qual partido do... Você tá no PL também, né? Tô no PL também. Que é do Valdemar da Costa Neto, correto? Sim. Que é um cara que já foi investigado e o cacete. E aí foi preso. Foi preso, né? Lava Jato. Como é que funciona isso na política? Ele foi mensalão, né?
Foi mensalão. Mensalão. Tá. Mas enfim, você entra lá, você tem que jogar o jogo. O partido do cara foi um cara que você já, com certeza, já criticou no passado, mas entrou lá, precisa de voto e precisa articular. Como é que funciona na tua cabeça? Não, pelo Brasil a gente tem que fazer tudo, né? A gente só não vai fazer as práticas reprováveis do passado ali, né? Pagar no mensalão para o pessoal aprovar estatuto de desarmamento, esse tipo de coisa daí. E tem que ter uma relação, Zuckerman. Se a gente está num país democrático, né, não é o presidente Bolsonaro, eu ou você, que vai decidir a composição do Congresso. São as pessoas. E o próprio presidente Bolsonaro já falou que uma das coisas mais importantes que ele acredita que o mandato dele tem servido para o país é alertar as pessoas para terem a maturidade política de entender que o problema não é só o presidente da República que vai resolver. Eu acho que hoje em dia o brasileiro está muito mais ciente do papel do Congresso Nacional. Eu, inclusive, acredito que a gente, esse ano, vai ter uma eleição onde serão eleitos ainda mais deputados e senadores de um perfil mais conservador ou liberal na economia. E assim, né? Se não vem, então, foi o Tati que falou que a democracia não é o melhor dos sistemas, mas é o possível de você trocar os piores. Mas o que acontece, o que eu vejo, entendeu, né? É o jogo. O que eu vejo, eu não entendo muito de política, mas o que eu vejo na rua, o que eu vejo com a galera é o seguinte: o discurso. Ontem a gente teve aqui o nosso querido comunista simpático. Orlando Silva. Orlando Silva. Comunista boa praça. Não, ele é simpático, ele é legal, um bom papo. Eu adoro conversar com ele. Convenceu o Samidana? Mas você vê o seguinte: o discurso da esquerda, ele tá no Brasil há pelo menos eu te digo 30, 40 anos. 1922 foi fundado o Não, mas esquece. Não, esquece. Na América do Sul, Não, pode pera lá. Vamos pegar aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Não, esse discurso que é da justiça social, o Estado vai segurança resolver sua pública. vida. Isso. O Estado, eu vou cuidar de vocês. Tá? Isso a gente está ouvindo há 40 anos, a gente ouve a conversa. E é sempre aquela palavra vazia. É uma coisa que não tem muito. Esses liberais de costas. que eu chamo de direito universitário, ele começou agora. Isso. Começou agora. Recente. A direito É o universitário. pessoal do Tour de Blonde. É o pessoal que... o Partido Nazista pode voltar que tá de boa. Tô ligado. Então o que acontece? Esse negócio é novo. O discurso do Lula, se você pegar o discurso do Lula, é o mesmo que ele fez em 90 e... Sim, 90. Você tá certo. É a mesma coisa. A população, ela percebe isso. Ela fala, opa, pera, isso aqui não tá funcionando. É que nem você falar aqui, que nem ele chegou ontem e falou que o cara subiu o morro e matou pobre. Ele matou traficante. Sim. A gente viu que a polícia foi lá e matou traficante. Ele falou, discurso do ele é pobre. Também, né? Que é o discurso, que é esse discurso da esquerda. Só que hoje em dia você sai na rua e você vê a população saindo correndo atrás, fazendo o papel da polícia. E a esquerda fica triste que não morreu policial. E a esquerda ela não preconceito contra o policial. Não consegue avançar nisso. Então a gente vê essa narrativa. A internet mudou esse jogo, Emílio. Não sei o que é. Não, com certeza. Não sei o que é. Antigamente a gente tinha que implorar para ter uma opinião nossa publicada na carta dos leitores. Hoje em dia eu não preciso mais disso. Eu crio um perfil lá no Twitter e começo a falar o que eu quiser. Aí sabe o que acontece? A gente quebra a espiral do silêncio, né? Porque quando todo mundo fica quieto, a gente olhava lá o grande telejornal, todo mundo achava que aquilo dali era verdade. E hoje em dia não, trocou. Hoje em dia o pessoal olha o telejornal, os poucos ainda que olham, e depois eles vão na internet para confirmar se aquilo dali é verdade. E as narrativas são tão escancaradas que é fácil de você reverter isso daí. Então você, mais uma vez, expondo a realidade, você vê que a maioria da população quer o quê? Quer bandido na cadeia, que o bandido em liberdade, ele causa o terror, causa o pânico. Então essas medidas de audiência de custódia, né, progressão de regime, saidinha, saidão, indulto, auxílio reclusão, tornozeleira, prisão domiciliar, isso tudo vai revoltando a população. E hoje em dia a gente sabe o que a gente quer. A gente quer o quê? Quer ser igual a um país de primeiro mundo. Qualquer país civilizado que tenha, quando o cara rouba, comete algum crime, ele vai pra cadeia. E ponto final. Eduardo, deixa eu pegar no ponto, para não sair muito do que o Zuckerman falou na questão do... Vai pegar no ponto. Que é isso, Morgado? Tá certo, então. Vamos falar. O Zuckerman falou em relação ao Valdemar da Costa Neto e a gente viu aí, né, desde 2018 para cá, muita gente colando em você, no seu pai, né? E depois agiu como belos traidores, né? E tendo o Valdemar da Costa Neto como cara do PL e ele esperando aí eleger pelo menos 70 deputados, qual que é o cuidado que vocês têm para não ficar preso a um cara desse,
Ficar refém de um cara desse e falar assim, aí, tá vendo? Porque um cara com 70 deputados, você não tem controle sobre isso, né? E a gente não sabe qual dá poder pro cara. O cara tá lá daquele jeito que a gente sabe como que é. Qual que é a preocupação de vocês e o que vocês têm feito para que não tenha mais traidores como Pepas e afins e calcinhas? Primeiro, é impossível você resguardar 100% de que não vai ter traidores. O que surpreende é que o PSL foi 50%. Sim. Não deu nem um período de gestação no primeiro ano. O cara que era Bolsonaro de saia, o outro era o Bolsonaro da segurança, o outro era o Bolsonaro do Nordeste. Aí quando o presidente liga pro cara e fala, olha só, o líder do partido tá orientando contra os projetos da presidência. Dá pra vocês trocarem o líder e botar o Eduardo? Aí o cara, não, veja bem, aí já deixou de ser a Bolsonaro de saia, já deixou de ser o Bolsonaro do Nordeste e pulou. Esses caras são mais, né, via de regra, uma boa parte deles, eles são mais fisiológicos do que o pessoal do Centrão que eles tanto criticavam. Porque teve gente que se vendeu por candidatura à prefeitura, promessa de fundo eleitoral para sua candidatura à prefeitura, e no final das contas o que aconteceu? Não foram eleitos. Sim. Então qual é o principal remédio que você tem contra essas candidaturas? É esclarecer a população. É por isso que eu estou dando de mão dada aqui com a Júlia Zanata, de Santa Catarina, porque é uma pessoa que eu conheço, ela é pré-candidata, federal em Santa Catarina. É uma pessoa que eu conheço, igual o Jorge Seife também poxa, o Mário Frias, o André Porciúncula. O que eu posso garantir é o quê? Que eles não vão trair nunca? Eu espero que não, tanto que estão do meu lado. Agora, ela vive no mesmo meio que eu. Ela frequenta os mesmos lugares que eu. A gente dá tiro junto, a gente vai no clube. Então, se ela me trair, ela vai estar traindo o meio social que ela vive. Sim. Fica mais complicado, porque a gente tem uma relação de proximidade. Então eu tenho feito isso, caminhado com algumas pessoas pelo Brasil e oferecido o nome delas. Agora, quem vai dar a palavra final é o eleitor. Agora deixa eu fazer uma pergunta pro Bananinha você não acha que política é assim mesmo? Vê o Geraldo Alckmin. Geraldo o cavalo Alckmin de pau. cantou o hino. O hino da Internacional, com a mão no peito. Sabe cantar decor, o Geraldo Alckmin. Mas você vê ele mesmo. Você vê lá, o Lula tá com o Renan. Mas é tudo mas isso daí só surpreende vocês. Já na política Zero surpresa. Então, o Alckmin também. mas o sistema é maior. Isso, mas é isso que eu tô falando. Tu viu naquele canal de televisão? Boa sorte, relator da CPI da Covid, que a excelência continue nesse papel na CPI. Então, mas a política é assim, pô. A política é assim. Mas não tem que ser assim, cabe a nós mudar. Vamos lá, dá trabalho, vai ficar tomando pancada, processo, mas... Então, mas o que eu falo é o seguinte, eu acho que o Brasil tem metade antipetista. Os caras odeiam o PT. Mas essa direita... Não, mais da metade. E a outra metade? Não sei. Eu vejo, o cara odeia o PT. Odeio o PT, os caras odeiam. Exato. Sim. Conheço um monte que odeia o PT. Vê o PT parece que viu, não gosta. E de todas as classes sociais. Só que a outra metade, essa outra metade, ela é muito zoada. Entendeu? Não sabe pra onde ir. Ela é muito zoada, tem o chapa tênis, tem o outro, tem não sei o quê. Ainda há tempo, pô. Por que isso, Eduardo Bolsonaro? Por que é zoada essa outra turma? Emílio, ninguém quer... O que a pessoa de perfil conservador quer? O cara quer sair agora do trabalho aqui, se ele for entrar no carro dele, o carro dele não tá com o vidro estourado. Ele quer viajar nas férias dele. Ele quer confraternizar com a família no Natal, dar um presente lá bacana pro filho, pra filha dele. Então a gente nunca foi afeto a entrar na política. Eu mesmo falava isso. Quando era tempo de universidade, eu falava, entrar na política, cara, pô, inferno da vida do meu pai aí. Não confunde um público com um privado. O cara vai na praia, qualquer coisa, estão fazendo pedido, estão enchendo o saco dele. O cara tem que todo dia abrir o jornal e reverter matéria de imprensa. Só que, se nós não participarmos da política, vai ser igual esse período aí do PT, né? O teu filho vai voltar pra casa aprendendo sobre ideologia de gênero, vestindo saia, e se você der uma reprimenda nele, você que vai ser o errado. Então a população brasileira tá acordando e a gente tá realmente agora entrando na política. Você pode ver a quantidade de gente aí de viés conservador, youtuber, gente que tem outros trabalhos, até na iniciativa privada, querendo entrar na política. Por quê? Porque tá acordando, tá amadurecendo. O pessoal da esquerda é que são os profissionais do Estado. O cara não tem vergonha nenhuma em passar 20 anos lá dentro de uma universidade, só no centro acadêmico, fumando maconha e tomando todas, para depois ficar associado... Tá gostoso também, né? Vai ficar associado ali ao PSTU. Na época da faculdade, você jogava sinuca e fazia isso. Não, mas olha só, mas eu não, por exemplo, beleza, ia lá em Chopada. Mas a minha pretensão não era de fazer o movimento político dentro da universidade e ficar 20 anos ali pra me formar. Tá bom, não era eu tô dando só um exemplo. O outro cara tá lá no sindicato, nunca trabalhou na vida, tá 40 anos dentro do sindicato. Pra quê? Só pra ficar fazendo lavagem cerebral no pessoal pra votar nos Lulas da vida e nas Dilmas. Então esse pessoal não tem vergonha na cara.
Vocês aqui certamente ficariam com vergonha de ficar recebendo dinheiro público e passar uma carreira dentro de um sindicato. Ou passar uma carreira tentando manipular os outros. Então a gente está acordando, o pessoal conservador cada vez mais está fazendo parte, né, do dia a dia da política, e é por isso que eu acredito que o Congresso do ano que vem será mais conservador do que o atual. Eu acho que vai ser, sabe por quê? Por causa dessa CPI, essas coisas todas que tiveram aí. CPI da Covid. Não pegou, né? Então, não pegou porque era o quê? Mas e o escândalo da Covaxin, professor Vila? Exatamente. E Então, o senhor é culpado. O Vila é candidato. Eu sou pré-candidato. Quero fazer uma pergunta pro Peraí, só fazer um break pra rede. Só pra rede, né? Segura. Só pra rede a gente continua, ó. Bolsonaro SP. Você vai ter que... Ó, eu vou mostrar aqui a bananinha. Você é pré-candidato, né? Você é pré-candidato também, né? Mas Você vai ser o quê? eu só Federal? posso ser candidato à reeleição de federal. Por São Paulo. Então é o seguinte, Bolsonaro SP é o Instagram dele, Twitter Bolsonaro SP, pra você seguir lá o aí Eduardo sim, hein? Bolsonaro. Bolsonaro SP. É o break pra rádio e a gente continua na TV Jovem Pan. Pois não. Professor. Vamos lá, Bananinha. É uma Porra, pedida... Dirce tá aqui, É ó. uma Dirce. grande Ó, Dirce. Dirce. Vou comer Porra, fiado Dirce, hoje. você é bolsonarista? Ele faz cheeseburger, viu? Você precisa. Ó, eu vou falar... Melhor Ele hambúrguer faz de São Se eu, Paulo. não for, se eu não for reeleito, garante a Deixa vaguinha eu de chapeiro pra nós. Pode aí. levar. A Dirce... Ele é chapeiro. Chapa tênis. Não, a turma da POSP não vai mais lá, hein? Que a gente sentava com os caras da POSP, A Dirce aí, ó. do sindicato, Deixa a Dirce. vai tomar lá. cerveja. O que você quer saber do Coitado. Bolsonaro aqui, Dirce? Sou Bolsonaro 100%. Sério, Tenho Dirce? admiração Até por a você tatuagem. imensa. E o nosso presidente já almoçou lá comigo. Eu odeio a esquerda. Olha lá, tá vendo? Odeio a esquerda. É Tá isso aí. vendo, ó? Palmas pra Dirce. Correu a POSP aqui, ó. Ceará. Completamente. Vota no Lula. O Ceará é Lula. O Ceará é Lula, o garçom. Ciro. O Ceará não é Lula. Deixa eu fazer a O pergunta Ceará, aqui. o Ceará, Um abraço pro pra Ceará, você ver, o Ceará é Lula pra caramba. Um em pé, uma deitada. Aí ele falou o seguinte, Dá se água. levar água, Exato. se levar água pra lá, eu mudo o voto. Levou água pra lá. E aí? Inundou, continua Lula. Inundou. Então é esquerdista clássico. É. Vai, professor. Posso fazer a pergunta? Não vou ser interrompido de novo. Muito obrigado. Aliás, ô Dirce, gosta tanto do Bolsonaro, contrata melhor os funcionários, só tem de esquerda. Agora o negócio é o seguinte, Bananinha, né, que é o apelido que eu dei, que ficou maravilhoso, o senhor gosta muito bem disso. Bananinha, pra quem sabe, é o tamanhinho e tal. Agora eu quero saber o seguinte do senhor. O senhor é um péssimo deputado, fica mamando, é um mamateiro, né? Na hora de votação vai lá fazer surf na Austrália, né? Falta, vai lá pra Dubai e não paga com o dinheiro do contribuinte público. Eu quero saber o seguinte. Mentira. Não é mentira, não. Eu Claro sei, que tem é. tudo Foi no meu convite da site. embaixada do Eu sou Minas pré-candidato e vou ter mais voto que o senhor. Agora eu quero saber o seguinte. Eu quero saber se o senhor vai continuar nessa mamata até o fim lá de ficar deputado federal ou se pretende ir num cargo executivo. É isso que eu quero saber pra se aniquilar completamente aqui a cidade. Eu não posso, professor Vila. É. A lei, se eu não estiver enganado, é um dos parágrafos ali do artigo 14 da Constituição que não permite que os familiares do presidente se candidatem a cargos eletivos. A única exceção é se eles já estiverem eleitos, que é o meu caso. Então, em 2018, quando o Jair Bolsonaro virou presidente, eu, o Flávio, que é senador, o Carlos, que é vereador, a gente passa a ser somente podendo se candidatar ao cargo que a gente já ocupa, né? O espírito da lei é para que você não seja privilegiado por aquele que tem a chave do cofre, né? O poder executivo tem a chave do cofre, então o presidente, o governador e o prefeito. E ele poderia, por exemplo, fazer obras e jogar na minha conta, encher de obra em São Paulo e falar, Eduardo tá levando obras para São Paulo, e depois pedir voto para ele. Então, visando evitar uma conduta como essa daí, que o presidente Bolsonaro não faz, né, mas outros poderiam fazer, é que tem essa proibição. A gente lamenta porque, assim, enfim, poderia ser candidato a outra coisa. Eu acho que a gente conseguiria ter uma plataforma boa para Senado, de repente, mas é a lei e a gente segue a lei. Muito bem. É. Hoje tem mais um podcast. Na Sim. sequência do Pânico tem mais um PDC. Você continua. É hoje? É culpa Thiago isso. Pavinato. Quem é? Com Pavinato. É o amigo do Pavinato. Superman. Vai ter debate. Muito. Só pra- só- Deixa eu perguntar uma coisa Pera pra aí, você. Emílio. E o, pera Peraí, um pouquinho. você. E o Calcinha? hein? Converso hoje. E o Ai, Calcinha? fala do Calcinha. É lógico. Não, calcinha já era. Não, mas eu quero Reclama saber da do pergunta. Calcinha. Mas você se emocionou com calcinha. Você viu? Você viu, cara? Você viu a derrota? Superman chorou junto, ele fez Mãozinha assim, no coração. Não, fez a palmas pomba. efusivas. Fez a pomba. E namastê no final. Namastê e a pomba. Deixa eu falar.
Mas o Calça... o Calça, ele bancou lá as vacinas. Lá aquele começo ali, o Calça tava impossível, né? Olha lá. Ah, ele tava fazendo o papel dele lá de oposição. Só que mais um que apelava, né? Ele tinha uma birra pessoal com o presidente falava pra não fazer lockdown, ele fazia um lockdown cada vez mais severo. Então são pessoas que ficaram cegas com ódio ao Bolsonaro. Então tudo que o Bolsonaro falava A, ele fazia B e ficava nessa picuinha daí. Eu acho que hoje em dia, como ele não consegue sair às ruas, ou quando ele sai, né, tem que ir em shopping vazio, dar tchau pro nada, ou chegando lá na Bahia, o foguetório pra uma pessoa só, ele deve chorar no banheiro, cara. Ele deve chorar no banho. Porque ele queria muito ser o Bolsonaro, mas jamais será. Agora, Eduardo, uma das coisas que mais me incomoda, talvez te incomode também na política, é o fundão partidário. Você citou há pouco. Estamos de volta um monte de gente vivendo de dinheiro público, e agora tem até mudanças na lei que, se o cara fizer uma propaganda enganosa, usa do fundão partidário. Ou seja, a gente paga via impostos tudo isso. E eu queria saber se tem alguma chance de reduzir ou até eliminar, até porque você tem outras prioridades do país. E a segunda pergunta, aproveitando o ensejo, é se Bolsonaro eleito, a chance de uma reforma tributária. Conseguiram fazer marginalmente, mas não aquele projeto que tinham em mente, né? Primeiro, eu sou contra o fundo partidário, né? Eu votei contrariamente a ele, inclusive nos destaques que foram possíveis de votar, né? Porque outros foram atropelados, sempre me posiciono contrário. Só que tem um tema sensível aí, Sami. Existem algumas centenas de milhões de reais, por exemplo, que vão para PT e vão para outros partidos que têm uma bancada boa. O cara ganha, mesmo não sendo eleito. Sim. O que é uma total. É algo totalmente antiético. O cara consegue ser. Por isso que eu votei contrário. O emprego do cara, às vezes, é só fazer a eleição. Mesmo não ganhando, ele tem a vida virou um grande negócio essa questão partidária. Exato. Eu sei disso, mas eu só estou querendo explicar que é o seguinte: tem um fundão e tem um fundo partidário também. Os nossos opositores políticos, eles vão ter algumas centenas de milhões de reais. Se você abrir mão disso, você já vai largar atrás nessa guerra. Porque eu tô falando, os nossos candidatos são o quê? É um youtuber, às vezes é um cara que é quebrado, é um praça da polícia militar, é um inspetor da polícia civil. Esse cara, ele não vai ter condição sequer de ter dinheiro para imprimir papel para ele distribuir na rua. Então muita gente vai lançar a mão desse fundo porque não tem outra opção. E se nós não lançarmos, aí vai ser um massacre ainda maior dentro do Congresso. Por quê? Porque a esquerda é do discurso deles utilizar toda a verba pública. Então, se você não utilizar também, primeiro você vai ter uma disparidade de armas. E se você quiser ter mais congressistas parlamentares que votem contra o fundão, inevitavelmente você vai acabar votando na eleição em gente que utilizou dessa verba pública. Eu estou pontuando isso daí para depois não dizerem: Eduardo, você é um hipócrita, porque você falou que votou contra o fundão, mas na eleição você está usando dinheiro do fundo partidário. Então, só para primeiro botar esse pingos nos is. E qual foi a outra pergunta mesmo, Samir? A outra é das reformas que não saíram, administrativa e tributária, que saiu marginalmente, mas a gente não teve, assim, o que pelo menos os mais liberais e talvez o que os economistas gostariam. Aí é trabalhar dentro do Congresso, né? Voto a voto, a gente vai ter a oportunidade agora de ter uma eleição, colocar mais gente identificada com essas pautas, falar mais sobre isso, ventilar. E a população conseguir entender. É difícil a população entender porque, poxa, quando você começa a falar aqui de tributo, poxa, eu fiz faculdade, eu fiz até aula eletiva lá de tópicos especiais de tributário. É complicado demais. Você vai ler lá Hugo de Brito, sistema tributário, IPI, extrafiscal, fiscal, ICMS, CID de combustível, intervenção na intervenção. Então é um tema complicado. Eu acho que, enfim, mas não é, tem que trabalhar, mas... Você sabe que a gente tava falando aqui outro dia com o Samidana aqui, que é o nosso Instituto Samidana, é o seguinte: o cara normal, ele não se incomoda em pagar imposto. Ninguém gosta de pagar imposto, mas você fala, é justo eu pagar o imposto para que o dinheiro seja dividido, tá, para quem precisa, para essas coisas do governo. Mas chega um momento que você fala, agora não. Passou do limite. Agora passou do limite. Como é que é o nome da curva lá de... Pera lá um pouquinho. Então eu acho que o Brasil ele tá nessa... A galera tá nesse limite. De falar, Você já viu, Emílio, redução tributária na história do Brasil? O presidente Bolsonaro ele reduziu 700 tributos durante a pandemia. O calcinha aqui que a gente estava falando, ele aumentou. Vassalo. O presidente reduziu todos os impostos federais. Ele zerou na questão do diesel. No dia seguinte, 18 governadores aumentaram na mesma proporção.
Então o presidente foi lá, deu uma colher de chá de R$1, o governador foi lá, aumentou em R$1, vamos dizer, o preço do combustível. Então isso aí tem que ser exposto. A gente tá falando o seguinte, o problema não tá mais na presidência da República. O problema tá em governadores, pessoal estadual aqui, que o imposto estadual é o ICMS. Então isso aí tem que deixar bem claro. E agora o presidente, numa atitude ainda mais adiante, convida os governadores a reduzir o imposto estadual para baratear o preço do etanol, da gasolina e do diesel, e dizendo que ele vai compensar essa perda arrecadatória dos governadores. Então a gente está tentando fazer de tudo, porque vai chegar um momento em que você não vai ter mais dinheiro para abastecer o teu carro para ir aqui em Santos curtir uma praia, ou para ir para o seu trabalho. Você vai parar de utilizar o seu carro. Deixa o Superman, que ele tá excitadíssimo. É a praia dele. É pergunta com tesão. Ele veio até de gola rolê. Ele veio pra você, ó. Cuidado que eu tô armado, hein? Ele falou que queria que fosse o Supra. Ele mostra a canela, ó lá. Eu preciso comprar. Peraí, Samir. Essa gola rolê aí tá... Essa arma que ele quer. Vai lá. Eu preciso comprar arma também, né? Sim, pistolinha. Por precaução, pistolona pro Sami. Mas a questão que eu acho que são duas questões com relação a pautas eleitorais. A primeira, eu tenho repetido muito isso aqui, eu entendo que o senador ele tem que se posicionar claramente com relação a impedimento de ministro do Supremo Tribunal Federal. Boa. Porque é a única maneira dentro do sistema de freios e contrapesos que a gente tem para conseguir avançar na responsabilização de ministros que cometem atos ilícitos, que vão contra a lei da magistratura, a lei orgânica da magistratura e a Constituição Federal. Eu queria saber a sua percepção a respeito disso e se isso é trabalhado dentro dos partidos que apoiam, a coalizão que apoia a candidatura do Bolsonaro. E a sua também. E a outra questão junto com isso, no âmbito da Câmara, se vocês têm sim uma proposta de reforma do Poder Judiciário para tirar a competência originária do Supremo Tribunal Federal de ação direta de inconstitucionalidade, as ADI, ADC, ADO, ADPF. Por quê? Os partidos nanicos que perdem todas as votações que tem no Congresso, eles recorrem direto para o Supremo e lá eles resolvem na canetada de 11 ministros políticas públicas do Executivo. Isso é outra palhaçada. Pergunta longa, meu. Pergunta longa, isso é uma palhaçada. Pergunta homenagem. Pergunta longa com opinião embutida. É o seguinte, é uma palhaçada. O cara nem vai responder, ele nem lembra. É que nem o juiz lá que falou que quer que o Wesley Safadão... Já deram uma liminar baixando. Já baixou. Liminar, mas já encheu o saco. Quanto... É o seguinte, você tá lá, você é da direita, eu sou da esquerda, certo? Eu sou Orlando Silva, você é o Bolsonaro. Eu ganho a discussão. Fala, ó, ganhei. Mitou. Todo mundo votou em mim, ganhei. Aí o cara lá entra no Supremo. Sim, ele apela. E aí os caras ficam lá e fica essa palhaçada. Perde o jogo. Isso é outra palhaçada. Isso é outra palhaçada. Isso é palhaçada. Eu tô adorando o Emílio hoje. Ele Isso é palhaçada. É palhaçada. Eu vou responder. É que nem o juiz lá do... que quer dar Miguel lá? Tomei muito café. Isso é palhaçada. Vai lá. Vocês têm que resolver isso aí. pistola. Agora eu vou devolver Vocês têm que com uma resolver isso pergunta. Prezado Superman. Você acredita que se o Congresso reduzir os poderes do STF, o STF vai considerar essa medida constitucional? Então, a gente tá... Quem controla o último controlador? Esse é um por isso que eu falo o seguinte, a melhor resposta que a gente poderia dar, antes de uma reforma dessa daí, seria nas urnas elegendo senadores que se identificariam com essa pauta, com a coragem de colocar adiante, ao menos que seja uma abertura de processo de impeachment, não é de todo o STF não, é 1 ou 2 só, ali dentro. Tem 3 ali. Isso daí já daria, isso daí já daria um freio moral neles. Por quê? Porque quando o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, fala que não vai abrir os processos de impeachment, aí começa a arrotar lá Estado Democrático de Direito, democracia, as instituições, o que ele faz? Ele está dando conforto para Alexandre de Moraes para prender deputados como Daniel Silveira, prender líderes partidários como o de Roberto Jefferson, fechar canais de comunicação como Terça Livre, exilar jornalistas como o Alan dos Santos, prender jornalistas como o Oswaldo Eustáquio. E isso tudo daí, eu estou fazendo questão de citar e dar nome aos bois para deixar claro para qualquer um que esteja nos assistindo que são medidas ditatoriais. Só em ditadura que você fecha a imprensa, você prende opositor político e assim por diante. O presidente deu perdão presidencial ao deputado Daniel Silveira. E ainda assim o Alexandre de Moraes continua colocando adiante medidas cautelares. Coisas que servem para garantir e assegurar a aplicação da lei, como a tornozeleira eletrônica. Isso que está acontecendo no Brasil, a gente tem que falar a todo momento e fazer isso chegar no exterior. Sim. Isso é uma vergonha.
Isso só aconteceria numa ditadura igual Coreia do Norte e Cuba, ou então lá para trás do período medieval. Então o senhor Rodrigo Pacheco, ele tem participação nessa culpa. Porque, Ele como é você bem cúmplice. disse, Ele é cúmplice. Então, mas perfeito nas suas palavras, na Mas teoria o de jogo- freios e contrapesos, ele deveria botar o freio no STF e não coloca. Então o STF, como tem entrado no campo político, vai virar pauta política esse ano perguntarem a candidatos a Senado se eles votariam a favor ou contra impeachment de ministro do STF. Então, infelizmente. Mas ali a gente vê, com esse esquema, você vê que uma mão lava a outra ali. E É uma mão é, lava a claro, outra. é o Mas sistema. esse negócio é muito louco, porque eu tava vendo, por Mas a exemplo... gente vai ter oportunidade de, daqui a 4 anos, quem não estiver satisfeito, os mineiros, né, de não votar no Rodrigo Pacheco. Então, mas vamos lá, vamos esquecer. Esse negócio tá meio zoado. Eu tava vendo o negócio Qual lá negócio? Eu tava vendo lá o negócio das Américas, lá, o. A cúpula das Américas. A cúpula das Américas. O que aconteceu? É nos Estados Unidos, é lá em Los Angeles. Certo. Aí não convidaram o Ortega, Sim. que é um puta ditador. Sim. Daniel Ortega, Sim. pô. Não Ah, convidaram. só porque ele prendeu 8 candidatos de oposição à presidência contra ele. E jornalista, tudo lá. ele Você viu que o domina. PT deu os parabéns, né? Depois tirou. Isso, ó, não convidaram o Ortega, não convidaram a Venezuela e não convidaram o Cuba, que é 3 ditaduras, todo mundo sabe que é. O mexicano não foi, o Obrador não foi, Obrador. o argentino também fez um... Toque errado. Tá bem canhoteira, nós estamos sim, o bem bigodeiro. canhoteira. Tá tudo bem Mais ou canhoteira. menos. E aí os caras falam, não, teria que ter convidado todo mundo em nome da democracia. Porque nós precisamos fortalecer a democracia nas Américas. Então você não convida 3 ditadores e o cara reclama que não convidou os ditadores em nome da democracia. Então esse discurso não faz o menor sentido. Nenhum. Por que isso, você que é um Você que é deputado? o Você Zé que é um... América. Deputado você que é o... popstar. Pergunta pra Pergunta pro falar isso Biden, daí. Qual é a lógica? Pergunta como é que não, o Marco Ruffles lá. Eu quero saber qual é a lógica. Levou. Qual é a lógica? Levou gostoso. Marco Ruffles Qual é a muito bom. lógica dessa democracia que eles querem preservar? Eu não consigo entender isso. Mas assim, é que, Emílio, você como pessoa de princípios, você se atém às palavras, né? Ao significado das palavras. A esquerda não tá nem aí. A esquerda vai dar um tiro na tua cabeça e vai falar que é pela democracia. Vai falar que é pela sua liberdade, pro seu bem. É pro seu bem, fica em casa. Ah, mas eu não tenho que comer amanhã. Dane-se, fica em casa. É pro seu bem, é pela saúde. E se você for contrário, você é anti-vacina, você é tudo... E é isso aí que acontece. Mudando um pouco de assunto, Duda Lê, você vem aqui... Não vamos mudar de Não, é assunto, assunto não. bom. Você vem aqui, sei lá, desde 2016, a gente conhece O você. Adirce. Antes Tinha de mais ser cabe- modinha. Tinha mais cabelo. Mais cabelo, Tinha um mais belo cabelo. topete. A gente conhece ele a pouco. Chegava antes. Chegava antes. É, o pessoal não do tinha sindicato não vai mais. Chegava aqui no Morning Show. Chegava, abraçava, não tinha tanto segredo. Mas, enfim, você é um cara que pode falar, pode não gostar ou não do Bolsonaro, mas você ajudou sempre na campanha dele com estratégia. Neste momento. Eu nada. Ajudou, não seja humilde, tá? Agora não ajudou. Quem ajuda é o Carlos. Bom, vai ter agora debate. O Bolsonaro vai ou não para o primeiro turno com o Lula? O que você acha? Não, Sua vai opinião. nos debates. Vai no debate? No primeiro debate. Ele falou recentemente um negócio Sim. desse, né? Que se o Lula topar, ele vai também, etc. Ele falou que não iria no primeiro Eu turno, acho que iria no segundo turno. Se ele for no debate, acho que ele vai voar no debate. Vai voar, porque tem muito argumento. É aquele negócio que a gente fala, né? Todas as pautas positivas do governo têm essa dificuldade na comunicação. Vai ser uma oportunidade de falar. E jogar na cara o que foi o governo do PT. Olha, não tem nada mais gostoso de chegar na cara de um petista e falar as verdades pra eles. É desestressante, assim. É legal. Vale o mandato. Vale o mandato. Mas E nessa Você sabe pegada- que a melhor coisa do mundo é você botar a pilha. Não, a Dedo melhor- na cara. Não, você bota a pilha em petista e em bolsonarista. E sai do grupo. E sai do grupo igual Taca a bomba. É isso que Joga a bomba e sai correndo. E sai do grupo igual. Você manda Lula livre e uma arminha. Você põe a bomba e sai. Sai do grupo igual o Moro. Isso que eu ia perguntar pra você, do Eduardo. Moro. Qual é Na a tua leitura hoje da terceira via? E se o maior trunfo. Que terceira via, cara? Se for o maior trunfo Ainda da tempo. terceira via foi a equivalência entre o Bolsonaro e Alba, o Lula. não existe terceira via. São pessoas, né? Eu posso falar palavrão aqui, usar a frase lá de Carvalho? De leve. Já falava porra. Não, Não fala. É o decoro. Tamo na TV. Tamo na TV. Vamos lá. Respeita. Minha avó me assiste aí. É Um isso beijo pra aí. minha avó. Dona né? Olga. Dona Aparecida. Mas esses caras aí sempre trabalham. Porque é o seguinte.
Eles sempre souberam que não seriam candidatos, que nunca decolaria. E o que eles estavam fazendo sempre? Dando porrada no Bolsonaro, tal qual faz o pessoal do PT, o pessoal da esquerda. Então eles não serviam uma terceira via. São todos eles juntinhos anti-bolsonaristas. É que cada vez fica mais claro a pretensão deles. Quando o Moro fala, jamais desistirei da presidência porque isso vai ser desistir do Brasil. É verdade. Aí chega o cara, vai lá e sai fora. Então ele está se saindo mais político até do que os políticos. Ele tá se mostrando uma pessoa, aquele tipo de político que a sociedade odeia, tem nojo. O cara fala uma coisa e no dia seguinte fala outra. Poxa, eu vi a presidente do Podemos, né? A deputada Renata Abreu, ela matando no peito, botando o Moro dentro do partido, se desgastando, rodando o Brasil, etc. Aí o cara vai sair do partido, nem avisa ela, cara. A mulher fica sabendo pela imprensa. Então, que nível de... Esse é o líder, o cara que vai tocar à frente, poxa, a 10ª economia do mundo, o 5º maior país em número de território. A sociedade fica totalmente desiludida. Isso daí, assim, é com tristeza que eu falo, porque isso reforça aquela imagem padrão do político que só pensa nele mesmo. Moro é um 7-1 nato. Nunca pensou na população brasileira, tá pensando só na biografia dele. O senhor vai ver quando você é vereador de Curitiba. Você é vereador. Pera lá. O senhor vai ver, vai morder a sua língua. Só completar. Pois não. Não, o que você acha da equivalência que fazem do, tipo, Lula é igual Bolsonaro? Você sendo pai, você sendo filho do Bolspetismo. Dele. Bolspetismo. O que você acha? Em grande momento, fui eu que inventei. Pô, sem qualquer fundamento. A começar que a gente não rouba igual o PT. O PT fez mensalão, fez petrolão, fez isso tudo. O que eles acusam a gente? O escândalo da Covaxin. Quanto de dinheiro do contribuinte foi no tal do escândalo da Covaxin? R$0. Então é tudo narrativo. Os caras querem dizer que é o escândalo de corrupção que não teve dinheiro público. Não, mas é o máximo que conseguem acusar a gente? Então, mas tem o negócio das rachadinhas. E as rachadonas Deixa... Você quer? Posso falar sim. Não. A gente nunca teve problema até o Jair Bolsonaro ser eleito presidente. Só começaram os problemas depois disso tudo. Aí teve essa investigação dentro da Assembleia Legislativa. Tem 50 deputados federais sob investigação. O Flávio Bolsonaro, meu irmão, ele é o 17º nessa lista. Falam lá que o Queiroz movimentou 1,2 milhões e na verdade não foi isso daí. Foi 600 mil que entrou na conta e 600 mil que saiu. Então, para começar, que não é 1,2, é 600 o que está sob investigação. Aí você vai ver o Siciliano, presidente da Assembleia Legislativa, 50 milhões. O que aconteceu com ele? Nada. No começo ele conseguiu trancar do PT. Ele é do PT. No começo ele conseguiu trancar lá o processo, não tem nada contra ele. Agora, com o Flávio, é um vazamento sistemático, né, do inquérito dele. Então, o que eu tenho a dizer? Nós não somos menos cidadãos por sermos filhos do presidente. Querem pegar para investigar e etc. À vontade. Tá todo mundo ali. Agora, faça uma investigação séria. Não venha querer pegar e pensar, selecionar. Esse aqui eu vou dar porrada porque é filho do presidente. Não, esse aqui é do PT, eu vou deixar de lado. Esse aqui é assim, assado. Porque fica claro de mostrar que é uma narrativa contra a nossa família. Nunca. Você vai ver assim, o nosso patrimônio, inclusive do Flávio, o pessoal fica falando, a mansão. Mas ele vendeu todos os ativos que ele tinha. Já comprou sala comercial, comprou coisa na planta. Quando foi construído, ele vendia. Depois teve o negócio lá da franquia da Copenhagen. Ele empreendia. Agora, se coloca no nosso lugar. Você empreendeu, trabalhou, gerou riqueza. Você vai deixar de gastar naquilo que você quer, no conforto da sua família, para não ficar tomando porrada da imprensa? Sim. Pô, é uma vida de cão, entendeu? Mas deixa eu perguntar um negócio pra você. Pergunta. Que a gente está... Foi, gordão. Vamos lá, tô te ajudando. Vai lá. Não, eu queria entender o momento. Porque o que acontece? Grande momento. Hoje em dia, política é um negócio muito louco. Todo mundo torce, todo mundo fala. Eu acho legal isso. Enche um pouco o saco. Muito. Enche bastante o saco. Mas, por exemplo, a gente fica vendo o caso do Moro. Esse período que a gente passou. O Bolsonaro eleito, colou muita gente. O Bolsodória... O Bolsodória, Joyce Hassel, o Bolsodória, Jesus, a Joyce, mais filha do que os filhos. A Joyce, com força, mais, meu irmão. o Panda, a gente teve, então, a gente teve aquele momento ali. Aí o Calça ganhou para governador. É importante. Foi lá, fez o negócio das vacinas. Tinha um movimento que todo mundo estava pensando nessa eleição que tem trabalhando agora. O tempo inteiro. A vacina que ele aplicou, quem comprou foi o presidente Bolsonaro, foi o governo federal. Todas do Brasil. O Lula estava preso, foi solto, voltou. Aliás, não tem mais ninguém preso, só o Cabral tá preso. As pesquisas. As pesquisas. Pedro Álvares Cabral deve. O Geraldo Alckmin colou no Lula e tal. Mudou muita coisa. Agora eu te pergunto,
se não existisse rede social, a gente podia até achar que o Calcinha era um cara legal. Porque não ia aparecer aquelas fotos dele, aquela coisa. É muita exposição. Então eu acho difícil o cara manter um discurso e não cumprir essa Que ele tá exposto. Então eu acho que isso é fundamental para político agora. Você vai ficar refém. Você vai ficar refém do eleitor. O print é eterno, né? Sim. O print A rede Por isso que social. o presidente Bolsonaro... Desculpa, Emílio. Não, pode falar. É por isso que o Bolsonaro tem um botãozinho na cabeça, o quê? Que fala a verdade, que sempre dá certo. Às vezes até fala, pô, tá cometendo, como é que é, sincericídio, não sei o quê, tá expondo essa situação que não deveria, pega mal politicamente, assim, assado. Mas se você falar a verdade, não tem problema. Quando começou a pandemia, o que ele falou? Vai dar problema esse negócio de fica em casa, economia de ver depois? Vai dar problema. Foi o único líder mundial que falou. Foi mesmo. Hoje em dia tá aí a Organização Mundial do Comércio reconhecendo que sem o Brasil, se por exemplo, os produtores rurais brasileiros tivessem aderido a esse negócio do fica em casa, ia ter uma crise de fome, não só no Brasil, mas no planeta inteiro. Posso fazer um tweet só para perguntar? Sim. O TSE, os ministros estão falando que vão caçar a candidatura de pessoas, deputados, candidatos que espalharem fake news. Você acha que vai ser o que é caos? fake news, né? Exatamente. Pois é. Você acha que não vai ser um caos isso daí durante o período eleitoral? É totalmente temerário. A gente tem, inclusive, no artigo 5º da Constituição, previsto que não existe crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. O que significa isso? Significa que, para um crime existir, ele tem que estar bem definido e claro na lei. Aí a pergunta que a gente faz, você sabe muito bem disso, Superman, qual é a definição de fake news? Não tem. E o parlamentar, em cima disso, ainda tem o artigo 53 da Constituição, que ele é inviolável por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Ou seja, eu posso chegar aqui, falar a maior atrocidade do mundo, que, ainda assim, quem vai me julgar são os eleitores na hora da eleição. E não os juízes. Agora, é uma mentalidade progressista. Por que esses progressistas são um problema? Porque ele tem uma engenharia social na cabeça dele, ele acha que a sociedade perfeita vai ser assim, assim, assado, e quer empurrar a goela abaixo, através de decisões do judiciário. É por isso que está tendo essa ruptura entre a autoridade, o poder e as leis. Quando um ministro do STF, ele sai da caixinha dele, onde ele está autorizado a dar as suas decisões, que são a caixinha da legislação, qual é o poder que a população, qual é a autoridade que ele tem para forçar a população a aceitar aquela decisão dele? Você começa a perceber como é que vai se caminhando para uma ruptura, onde vai chegar um momento em que um ministro vai dar uma decisão totalmente contrária à legislação brasileira e o destinatário dessa decisão, ele vai provavelmente não seguir essa decisão. Boa. Então é totalmente temerário. O nosso sistema sempre funcionou perfeito, até que vem esses iluminados da vida e fala... Farol da sabedoria. Boa, Dudu. Eu gostaria de ser o farol da sabedoria. Eu vou ser processado por ato antidemocrático agora. Não, mas... Muito bem. Eu queria agradecer. Uma rapidinha para encerrar. Pois não. Não, era só para perguntar esse negócio que vai e volta e deixa todo mundo inseguro das urnas. Assim, não vai ter outro tipo de urna. As pessoas vão aceitar. E aí, o que vai acontecer se sair algum resultado que não seja o esperado por vocês? Aí só na hora a gente vai ver. Não dá pra fazer esse exercício de... Todo respeito, mas não consigo fazer esse exercício de futurologia. Agora, é muito complicado você dizer pra população brasileira que o Lula tá eleito quando ele sequer consegue sair às ruas. Você viu que o Biden agora... Não é a sua opinião não, Sammy. Desculpa, eu só tô dando exemplificando aqui com nomes pra ficar mais fácil. Os Estados Unidos parece que vai ter um esquema aí de auditável, né? Vai. Vamos ver, talvez... Não, mais de 20 estados americanos já reformaram as leis estaduais com relação à eleição. Porque tem estado lá que você sequer mostrava a sua identidade para votar. Nossa. Tinha gente que votava no estado, corria, votava no outro, teve voto pelo lá correio. É ruim. Foi complicado. Aqui a eleição é bonita. Eu não sei o que acontece. Festa da eu não democracia. sei e não quero saber. Eu sei que aqui é bonito. O Tem Emílio os sai mesários. feliz, come tem pastel, os mesários. Come pastel na saída. Não, milho verde. Tem os mesários. Acompanha a apuração. Rapidinho, você vai lá, vota. Não sei. Eu não gosto. Eu não quero. Eu não quero deixar de acreditar que aqui é um negócio. Porque senão você não acredita em nada. Isso, eu não mais. quero deixar de acreditar. Tomara que aqui realmente, porque o que eu vejo, já fui mesário, já quando eu era lá em Participou interior, da festa. participei do Da negócio. Manuel.
sempre foi direitinho. Espero que não tenha nenhuma tramóia, espero. Boa. Também. Muito bem. Agora é de se preocupar, os caras do TSE trabalhando contra a transparência na eleição. A quem que faz mal ter um voto impresso pra você ter a possibilidade de recontar? Como é que os caras falam que o negócio é inconstitucional, falando que fere o sigilo do voto, quando você sequer leva um comprovante pra casa? Então é muito estranho você ver o Barroso entrando no Congresso Nacional numa clara interferência, mudando a opinião de 11 presidentes partidários. Bom, são tempos estranhos. Eu não entendo isso aí, mas Então, eu... convidaram as Forças Armadas, agora fala que não, as Forças Desarmadas é que vão comandar o processo. Enfim, é um barata voa lá que, enfim, eles é que tem que dar explicação, não eu. Muito bem. Obrigado, Eduardo. Eduardo Valeu, Bolsonaro, Dudu. põe Bolsonaro lá o... SP. Bolsonaro SP, que é o Instagram dele. Olha lá, ó. Tá certo, Seguidor pra Você caramba. segue, né, também. Zucca? Segue nós lá, Bolsonaro pô. SP. Segue lá nós aí, porra. Tá bom, manda inbox. Segue lá, Zuzu Vou faz. falar uma coisa pra você, Emílio, rapidamente.